Pausa para respirar, porque agora vem um tema um pouquinho mais delicado, do ponto de vista formal, mas importante. Lembre que eu já mencionei para você que ao longo dessa disciplina, ao longo desse semestre todo, nós vamos focalizar 3 sistemas físicos, modelo, né? 3 sistemas físicos que vão nos ajudar a criar intuição sobre a termodinâmica. Esses 3 sistemas físicos a gente já mencionou quais são, né? O paramagneto de 2 estados, falamos sobre ele na aula passada, o sólido de Einstein, estamos falando sobre ele no momento, e o gás ideal. Esses 3 sistemas vão estar na nossa mira o semestre inteiro. O que eu vou fazer agora é usar o ferramental que eu acabo de derivar, em particular a maneira de calcular a multiplicidade de macroestados, para abordar o gás ideal. Tá? Então esse é o tema. O gás ideal, primeiro tentar caracterizar de uma maneira mais simples aqui, tentar caracterizar o gás ideal de um jeito prático para mim. É assim, ó. O gás ideal é a coleção de partículas independentes entre si e não localizadas. Tá? Então E eu vou também exigir que essas partículas sejam indistinguíveis. E o que eu vou fazer aqui é encontrar uma maneira de calcular a multiplicidade de um macroestado do gás ideal. É isso que eu quero fazer. Primeiro eu vou começar tentando descobrir como eu calculo a multiplicidade para um caso muito simples, um gás ideal que só é composto de uma partícula. Então a pergunta é a seguinte: suponha que eu tenha uma partícula dentro de um recipiente, um volume determinado, V, e eu quero saber, e com uma certa energia determinada, eu quero saber de quantas maneiras essa partícula pode estar organizada, pode estar situada, né? Composição diferente dessa recipiente? Pois é, eu tenho na verdade duas coisas com as quais mexer. Uma é a posição da partícula, né? E outra é o seu vetor velocidade. Então eu estou falando a multiplicidade associada a um determinado valor de energia e de volume vai estar ligada às diversas maneiras como eu posso colocar essa partícula, portanto, as posições nas quais eu posso colocá-la, e as diversas formas que eu tenho de orientar o seu vetor velocidade, ou, se você preferir, o vetor momento. Tá certo? Espero que esteja claro que, do ponto de vista da posição, se eu tenho um determinado volume V, eu tenho lá uma certa quantidade de posições nas quais eu posso botar essa partícula. Se eu dobrar o volume, eu dobro a quantidade de posições também. Então, a quantidade de posições diferentes nas quais eu posso botar a partícula deve ser proporcional ao volume. Todo mundo aceita esse argumento? Em princípio, alguém poderia dizer, mas peraí, esse número tem que ser infinito. Porque quantos pontos diferentes tem em qualquer volume? Infinitos. Não é verdade? Quantas orientações diferentes tem o vetor momento? Infinitas. Parece que eu estou num beco sem saída. Mas não é verdade. Porque, em primeiro lugar, outra vez eu estou me colocando numa situação na qual meus instrumentos de medida têm uma precisão finita. Então, não é verdade que duas posições que difiram entre si por uma distância menor do que a precisão do meu instrumento, para mim são iguais. Melhor do que isso ainda, lembre que, na realidade, se eu estou falando de uma partícula microscópica, eu estou falando de uma partícula que é quântica, que obedece à mecânica quântica. E mesmo que você nunca tenha visto mecânica quântica na sua vida, você certamente já ouviu falar do princípio de incerteza de Heisenberg, que diz que eu não posso determinar com precisão absoluta ao mesmo tempo a posição
e a velocidade de uma partícula. Em particular, se eu pensar que essa posição está estruturada, está especificada por meio de um sistema cartesiano, x, y, z, e, portanto, o momento também tem componente x, componente y e componente z, a incerteza associada à posição, à componente x da posição, multiplicada pela incerteza associada à componente x do momento, não pode ser menor do que um determinado limite que a natureza nos impõe. E esse limite é dado por uma constante física chamada constante de Planck. Aqui tem que ser maior ou igual à constante de Planck, e o mais preciso que eu consigo ser é quando isso aqui é h. Então, na verdade, é como se eu tivesse o seguinte: eu tenho aqui o eixo x, tá certo? Aqui está o eixo x. As posições nas quais essa partícula pode estar não são um contínuo sobre esse eixo x, porque o produto da distância entre duas posições diferentes e a incerteza que eu tenho no momento associada a cada uma delas não pode ser arbitrário. Tá? É como se eu tivesse uma coisa assim: eu tenho um conjunto finito de posições possíveis. Aqui eu vou chamar isso aqui de um ΔX. Ela pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar aqui, mas não pode estar no meio. Tá bom? Então, o número de posições diferentes, o número de coordenadas x diferentes que essa partícula pode ter é o tamanho da aresta do recipiente onde ela está contida, vou chamar isso aqui de L, dividido por ΔX. Ou, se for um paralelepípedo, Lx sobre ΔX. Mas isso é a quantidade de escolhas diferentes que eu tenho para a posição x, para a coordenada x. Ora, então, se eu me lembrar que além disso tem as coordenadas y e z, a quantidade de posições diferentes nas quais eu posso colocar essa partícula vai ser o produto Lx sobre ΔX, Ly sobre ΔY, Lz sobre ΔZ. Lx vezes Ly vezes Lz é o volume, né? Então eu posso dizer que isso aqui é e aqui apareceu o volume. De fato, você vê que a quantidade de posições diferentes é proporcional ao volume, como eu tinha anunciado antes. Tá bom? Mas e no que se refere ao momento? Se eu digo que essa partícula tem uma determinada energia, vamos chamá-la de U, a energia que essa partícula tem. Ora, como essa é uma partícula sozinha, solta, né? Ela está andando para lá e para cá, a única energia que ela pode ter é a energia cinética. Então essa energia tem que ser meio de mv2, ou escrito em termos do momento, p² sobre 2m. Mas o momento p², ele tem componente x, y, z, portanto é px² mais py² mais pz². Então isso aqui é px² sobre 2m mais py² sobre 2m mais pz² sobre 2m. Se eu lhe especifico qual é o valor da energia que essa partícula tem, eu especifico qual é o valor da soma desses quadrados. Mas eu tenho liberdade, as diversas escolhas possíveis para px, py, pz. Se você imaginar um sistema cartesiano abstrato, no qual os eixos são px, py, pz. Se a soma dos quadrados de px com py, pz tem que dar 2mu, que é o que está escrito aqui, ó, isso significa que os valores possíveis de px, py e pz são as coordenadas de todos os pontos que pertencem à superfície de uma esfera, cujo raio é raiz de 2mu. Tá certo? Esse é esse raio aqui.
Agora fica claro que se eu tiver mais energia, os pontos associados a essa energia pertencem à superfície de uma esfera maior. Portanto, vai ter mais possibilidades diferentes. Claro, então, que a multiplicidade vai crescer com a energia. Nós já sabíamos disso, eu apaguei. Aqui estava, no caso do sólido de Einstein, né, que a multiplicidade era proporcional à energia elevada a uma certa coisa, número de graus de liberdade sobre 2. Portanto, é crescente com a energia. Outra vez, ela é crescente com a energia aqui também. Né? Então, de certa maneira, eu posso dizer que a multiplicidade associada a uma partícula, né, cujo macroestado está especificado quando eu digo qual é o volume e qual é a energia, ela tem que ser associada ao volume geométrico, vou botar aqui volume geométrico, e ao volume associado às diversas possibilidades de escolha do Px, Py e Pz, que eu vou chamar de Vp, algo assim. Isso aqui é um simbolismo, simplesmente, não leve isso aqui ao pé da letra. Né? E aí, eu poderia pensar também que o eixo Px vai ser dividido da mesma maneira que eu dividi o eixo x, em posições ou em valores que diferem por delta Px. Portanto, os diferentes valores da componente x do momento vão ser o momento total, né? Dividido por esse delta Px. Então, eu posso escrever isso assim, ó. Vamos lá. Vou chamar isso aqui, como eu chamei aquilo de L, eu vou chamar isso aqui de um LP. Então, eu vou ter, na verdade, para cada componente, para a componente x, eu vou ter L sobre ΔX possibilidades na posição, e eu vou ter LP sobre ΔPx de possibilidades para a componente x do momento. Então, isso aqui vai me dar um L vezes um LP, dividido por ΔX vezes ΔPx, e isto é H. Então, aqui, eu já tinha intuído que a multiplicidade tinha que ser proporcional a essas coisas, e agora eu estou mostrando a você qual é o fator de proporcionalidade. Isso me leva ao resultado de que ômega 1 vai ser igual. Eu vou multiplicar termos como esse para as componentes x, y e z. Eu vou ter 1 sobre h ao cubo, que multiplica o volume, associado às diferentes possibilidades de orientação do momento P. Posição, então eu tenho esse número de escolhas para cada coordenada. Escolhida uma posição, eu vou escolher uma orientação do momento, que significa escolher um valor para Px, Py e Pz. E isso significa... Na verdade, eles estão... Eu não tenho liberdade para escolher os três independentemente. Se eu escolher o Px e o Py, o Pz está determinado. Por isso, na verdade, esse volume no espaço de momento, na verdade, não é exatamente o volume, é uma superfície. É a superfície da esfera, associada ao raio raiz de 2mu. Muito bem, isso aqui é o resultado para uma partícula. E para duas? Em algum momento a gente vai usar o princípio da indução, não é isso? A gente consegue determinar o resultado para duas, para n. Para duas é fácil, né? Veja só, se eu sei a multiplicidade associada a uma partícula, então eu primeiro escolho a posição de uma partícula. Eu sei de quantas maneiras eu posso fazer isso. Escolho a posição da outra. Sei de quantas maneiras eu posso fazer isso. Tem que tomar cuidado para o fato de que essa situação, partícula 1 aqui, partícula 2 aqui, é a mesma que partícula 1 aqui e partícula 2 aqui, porque elas são indistinguíveis. Então, na hora que eu faço o produto das diversas maneiras que eu tenho de posicionar uma e a outra, eu estou contando a mais.
tá certo? Eu tenho que dividir pela permutação das duas, que é 2, divido por 2, tá certo? Agora, no que se refere ao momento, não é verdade que eu posso multiplicar as diferentes possibilidades que eu tenho de orientar o momento da partícula 1 pelas diferentes possibilidades que eu tenho de orientar o momento da partícula 2, porque agora a restrição não é independente para cada momento. Eu só sei que a energia total vale U. Eu não sei quanto vale a energia de uma ou de outra, tá certo? As diversas maneiras que eu tenho de distribuir a energia entre a partícula 1 e a partícula 2 fazem parte da contagem desses diferentes microestados possíveis. Então, a minha restrição aqui é que a energia total do sistema tem que ser U. Portanto, onde eu tinha essa equação de conservação aqui, para uma partícula, agora eu tenho uma equação que envolve 6 fatores, porque envolve Px da partícula 1, as componentes do momento da partícula 1, mais as componentes do momento da partícula 2. Isto aqui é que tem que dar 2mu. Tá certo? Então, ao invés de eu ter o produto de 2 fatores que contam quantas possibilidades de orientação do momento eu tenho para cada uma das partículas, eu tenho um fator só que me diz de quantas maneiras eu posso distribuir a energia total entre 6 parcelas distintas. Então, o espaço onde vive o vetor momento, que tinha dimensão 3, tá certo? Agora tem dimensão 6. Então, na verdade, o resultado para este caso vai ser 1/2, 1/2 por causa da dupla contagem no caso das posições, do volume elevado ao quadrado, multiplicado pela superfície de uma hiperesfera em 6 dimensões, associada a um raio raiz de 2mu. Então, Vp em 6 dimensões. Aqui eu tinha Vp em 3 dimensões. Tá certo? Essa é o resultado para 2 partículas. Se eu sei fazer para 2, eu sei fazer para n, não é verdade? Me diga aí qual é o resultado para n. 1 sobre fatorial de n, patrulha da terminologia, multiplicado por v elevado a n, vezes Vp de dimensão 3 vezes n. Então, a área, melhor dizendo, a área da hiperesfera, ela é dada pelo seguinte conta. Onde D é a dimensão do espaço. Então, espaço tridimensional, D é 3. Né? Aqui eu estou falando de um espaço que é 3n dimensional. Hã? Isso. Só para a gente checar aqui, olha só, quando a dimensão for 3, isso aqui vai dar 2π a 3 meios. Não, dimensão 3 é ruim. Dimensão 2. Dimensão, porque aqui vai dar fatorial de um número fracionário que eu não quero discutir aqui. Mas quando de dimensão 2, isso aqui dá fatorial de 0, fatorial de 0 é 1. Isso aqui dá π elevado a 1, 2πr elevado a 1, 2πr. É a circunferência, né? É a fronteira de uma hiperesfera de dimensão 2. É o perímetro de um círculo. Se você fizer isso para d igual a 3 e consultar o que é fatorial de um número fracionário, isso aí vai dar πr², que é a área de uma hiperesfera de dimensão 3, e assim por diante. Tá? Então, com essa expressão na mão, eu vou escrever a multiplicidade de um gás ideal composto de n partículas com energia total U. É simplesmente uma cópia do que eu já fiz até agora.
Vamos apontar de onde veio cada um dos termos desse bicho feio que apareceu aqui, né? 1 sobre fatorial de n, a gente já viu, vem da indistinguibilidade das n partículas. V elevado a n veio da não localidade das partículas. E agora tem esse termo aqui. Então tem o 2π elevado a 3n sobre 2. Ah, sim, tem o h ao cubo que tinha vindo... Cadê ele? Aliás, eu esqueci de escrevê-lo aqui, né? Aqui já tinha aparecido um h à sexta, que era h ao cubo multiplicado por h ao cubo. Então aqui está o h a 3n. Então, aqui é a fórmula da área da hiperesfera. Eu simplesmente substituir d por 3n. Tá certo? Até uma simplificação imediata a fazer aqui, porque lembre, n é um número grande, não é? Número grande somado com um número normal é o número grande. Então, esse menos 1 aqui não existe. Pelo mesmo argumento, aqui também não. Aqui está a multiplicidade de um gás ideal de n partículas e energia U. Ah, desculpe, aqui é 3n, tá certo, é porque eu olhei para o H6, muito obrigado. Aqui é 3n. O importante aqui é o seguinte, é que nós conseguimos obter uma expressão para multiplicidade que depende da energia do sistema, do volume e da quantidade de partículas, de U, de V e de N, que eu posso escrever assim, ó, sinteticamente. Tem uma dependência em N, que é V elevado a N. Tá certo? Tem uma dependência na energia, que é a energia, é raiz de U elevado a 3N. Então isso aqui é energia elevado a 3N sobre 2. Pare um pouquinho para olhar isso. Energia elevada a 3N sobre 2. Quantos graus de liberdade tem o gás ideal com N partículas? 3N. Olha lá o resultado de novo. Energia elevada a metade dos graus de liberdade. Tá certo? Essa é a parte bonitinha. O resto é feiosaço, não é verdade? Mas é uma função de N. Complicada. Tudo bem. Mas olha só olhando para isso aqui, a gente já tem alguns resultados imediatos. Eu tenho um gás ideal com energia U, volume V e N partículas. Eu deixo o recipiente aumentar de volume para ter o volume 2V. Muito bem. Nesse volume, desculpe, vou começar de novo. Tenho um volume V, N partículas, energia total U. Essas N partículas estão distribuídas aqui dentro do volume V, tá certo? Algumas configurações podem estar associadas ao macroestado, por exemplo, onde todas as partículas estão de um lado só, ocupando o volume V sobre 2, tá certo? Qual é a probabilidade de ocorrência, qual é a probabilidade relativa de ocorrência desse estado aqui? Basta você comparar a multiplicidade associada a V sobre 2 com a multiplicidade associada a V. Divida ômega U V sobre 2N por ômega U VN. Tudo é igual, aqui a não ser o V. Fica V sobre 2N dividido por V sobre N. V sobre N cancela, fica 1 sobre 2 elevado a N. Ou seja, as moléculas de atmosfera que estão aqui podem, num determinado momento, se concentrarem do lado direito da sala. Reparem só metade, nós todos morreremos sufocados. Qual é a chance disso ocorrer? É proporcional a 1 sobre 2 elevado a N. 1 sobre 2 elevado a 10 a 23. Respiramos aliviados. Não é impossível, mas é muito improvável. E a probabilidade relativa é tão pequena que a gente pode esperar mais ou menos 10 trilhões de idades do universo até que ocorra essa coisa uma vez. Nós não vamos estar aqui daqui a 10 trilhões de idade do universo. Não morreremos sufocados por causa disso. Tá certo? Talvez por outros motivos. Né? Observe que eu obtive aqui a multiplicidade, que é o indicativo de qual é o estado mais provável, que é aquela coisa que vai nos dar a lei básica, que é assim, ó, sistemas físicos procuram o estado de maior multiplicidade. Obtive a multiplicidade como função de 3 grandezas extensivas.
U, V e N. Tá certo? Nós vamos ver na aula que vem que, a partir da multiplicidade, nós vamos definir o conceito básico da termodinâmica, o conceito chão, o conceito mais importante da termodinâmica, que é a entropia. Na verdade, a entropia é simplesmente a multiplicidade. Só que, como a multiplicidade é um número muito grande, e é ruim a gente mexer com um número muito grande, eu vou definir a entropia como sendo o logaritmo da multiplicidade, porque eu fico só com um número grande. Tá? E como eu quero que a entropia tenha uma certa dimensão por motivos históricos, eu vou multiplicar esse logaritmo por uma constante, que é a constante de Boltzmann. Se a gente estivesse definindo hoje, no século XXI, a entropia, a gente não teria constante nenhuma. Né? A entropia fica muito mais bonita sem dimensão, mas por motivos históricos. Então a entropia nada mais é do que constante de Boltzmann vezes esse logaritmo aqui. Tá certo? Então eu vou obter a entropia, obtive, na verdade, só falta os finalmente, a entropia do gás ideal como função de 3 quantidades extensivas. Isso vai nos servir para caracterizar completamente a configuração de um sistema termodinâmico. Em particular, quando eu tomar o logaritmo disso, você vê que a quantidade de partículas, ela comparece como expoente aqui, né? Expoente aqui também, mesmo aqui dentro dessa função. Então, quando eu tomar o logaritmo disso, esse expoente vai baixar, tá certo? Então, a gente vai ver que a entropia vai ser proporcional ao número de partículas. E isso daí a gente vai ver que é, de certa maneira, uma forma rápida da gente estimar a entropia de sistemas muito estranhos. Por exemplo, a entropia de um buraco negro. Nós vamos conseguir calcular a entropia de um buraco negro com uma precisão, enfim, a menos de um fator. Quem descobriu esse fator foi o Stephen Hawking, só que nós vamos fazer isso em 2 minutos, enquanto ele levou alguns anos para obter a entropia completa, né? Levou alguns anos para botar esse fator a mais aí, vai. A gente consegue em 2 minutos sem ter esse fator.